Lição número 1, Introdução ao LabVIEW. Nesta lição abordaremos 4 tópicos. O primeiro, o que é o LabVIEW, o segundo, o que é um instrumento virtual, o terceiro, o ambiente do LabVIEW e o quarto, o help do LabVIEW. Comecemos então por o que é o LabVIEW. Ora, o LabVIEW é uma linguagem de programação gráfica que usa icons em vez de linhas de texto para criar aplicações. Em contraste com as outras linguagens, onde as instruções determinam a execução do programa, no LabVIEW é o fluxo de dados que determina a execução. Vejamos um exemplo de um programa de LabVIEW. Vejamos aqui na janela do lado direito que nestes fios há dados que circulam pelos fios, de icon para icon. E reparem também que deste icon só sai algum dado depois de chegarem os 3 dados que vêm destes 3 fios. Portanto, é esta a filosofia de fluxo de dados. E que, portanto, é muito diferente das linguagens tradicionais. Outra grande diferença é que no LabVIEW as funções são icons, como os que estamos aqui a ver. Portanto, não vemos no nosso programa, não vemos nenhuma linha de texto. O que vemos são tudo gráficos. Temos terminais, isto são os terminais, e temos linhas ou fios, temos fios que ligam os icons e depois temos funções que fazem cálculos. No LabVIEW construímos a interface com o utilizador usando um conjunto de objetos e ferramentas gráficas. Esta interface é conhecida por painel frontal, que é esta janela aqui do lado esquerdo. Depois adicionamos código usando representações gráficas de funções para controlar os objetos do painel frontal. A janela onde inserimos o código é o diagrama de blocos, que é esta aqui do lado direito. Portanto, esta janela é a janela que cria, ou onde está o interface com o utilizador deste programa, e nesta janela é onde temos a programação. O LabVIEW é uma linguagem que está preparada para a comunicação com placas de aquisições de dados, seja da National Instruments ou de outro fabricante. Com o LabVIEW podemos criar instrumentos virtuais, sistemas de aquisição de dados, controlar mecanismos e sistemas, efetuar medições e efetuar análises de dados e relatórios. Vejamos um vídeo que ilustra um exemplo de um programa de LabVIEW. Neste vídeo estamos a ver a correr um programa de LabVIEW em que foi criado um medidor de vibrações. Ou seja, este programa de LabVIEW simula perfeitamente um instrumento real. E, portanto, nós temos aqui um instrumento virtual. Com o LabVIEW podemos também criar aplicações executáveis, podemos criar páginas na web e criar bibliotecas de funções. Vejamos um exemplo de um executável. Estamos aqui a vê-lo a correr e este é um vídeo desse executável
em que o utilizador tem aqui várias opções, vai carregar aqui nesta opção, que abre uma outra janela. Todas estas janelas são painéis frontais. Obviamente que o utilizador nunca vê a parte de programação. E, portanto, estas janelas, ou estes painéis frontais, têm aqui controlos e indicadores, onde, através dos controlos, podem inserir dados, e nos indicadores, como por exemplo os gráficos, obtêm-se os resultados desses comandos ou desses dados que se introduzem nos controlos. Este exemplo é um exemplo de um programa de LabVIEW para ensino. Vejamos agora o que é um instrumento virtual. Portanto, um instrumento virtual é um programa de LabVIEW e que se chama VI. Dito de outra forma, qualquer programa feito em LabVIEW tem a extensão VI. Os programas de LabVIEW chamam-se VIs ou Virtual Instruments pela razão que já foi apontada, ou seja, com esta linguagem podemos desenhar e podemos simular muito bem instrumentos reais e, portanto, criar instrumentos virtuais. Ora, cada VI, vamos criar aqui um novo VI, vamos criar aqui um novo VI. Cada VI é constituído por 3 componentes. Aqui à esquerda é o componente chamado painel frontal. Do lado direito temos o diagrama de blocos e um terceiro componente que é a caixa de terminais, que aqui está, e o seu respectivo icon. Este icon nós podemos desenhá-lo, portanto podemos personalizá-lo como nós quisermos, e a imagem que aqui estiver, ou o desenho que aqui estiver, servirá para representar o VI que nós criarmos. Ora, o painel frontal é a interface com o utilizador do VI. Quando um VI é executado, é este painel frontal que aparece ao utilizador, como nós já vimos em alguns dos exemplos anteriores. Nós construímos a aplicação no painel frontal inserindo controlos e indicadores. Vou carregar no botão direito do rato e quando carrego no botão direito do rato aparece-me a palete de controlos. Chama-se isto a palete de controlos. Através desta palete, uma pessoa tem acesso a todos os controlos e indicadores. Por exemplo, aqui temos os controlos numéricos. Porquê que nós sabemos que isto é um controlo? Porque o utilizador pode inserir valores. Podemos também inserir indicadores numéricos. Este indicador, sabemos que este objeto é um indicador porque não podemos alterar os valores que aqui estão. Apesar de eu estar neste momento a alterar, mas quando o programa corre, este objeto servirá para se escrever lá um resultado. Há controlos de diferentes tipos. Há, por exemplo, botões. Há também, se formos aqui, há também controlos do tipo array.
também do tipo matriz. Ou seja, nós podemos introduzir dados neste interface, através desta interface, dados do tipo numérico, do tipo matriz, do tipo array, do tipo string ou do tipo common box, também é assim conhecido, em que nós vamos aqui edit items e neste control vai haver diferentes valores. Por exemplo, valor 1, valor 2, este é o texto que aparece ao utilizador e aqui podemos atribuir valores numéricos e são estes valores numéricos que irão circular no nosso programa. Portanto, temos depois aqui carregando aqui, podemos selecionar o valor que queremos que este controle tenha. Os indicadores simulam, os indicadores podem simular luzes, como estamos aqui a ver os indicadores podem ser gráficos, e portanto os indicadores servem para obtermos resultados. Em resumo, no painel de controle nós desenhamos o interface com o utilizador, inserindo controlos e indicadores. Reparem que por cada controle e por cada indicador temos no diagrama de blocos o respectivo icon. Este icon corresponde àquele. Aliás, se dermos 2 cliques, aparece-nos um flash no diagrama de blocos que identifica esse controle. Ou, aliás, que identifica o icon ou o terminal correspondente àquele controle. Aqui temos outro. Ora, estes terminais, em conjunto com as funções, eu agora vou buscar, através do botão direito do rato, clicando no botão direito do rato, vou buscar a paleta de funções. Portanto, estes terminais em conjunto com as funções, que são imensas, e com os fios, nós criamos os programas de LabVIEW. Vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Vamos apagar e vamos, por exemplo, criar aqui um controle numérico que vamos chamar X, outro controle numérico que vamos chamar Y, agora vamos criar um indicador numérico que vamos chamar X mais Y e mais outro. Vamos chamar X menos Y e mais outro. X vezes Y. E ficamos por aqui. E agora, o que nós pretendemos é fazer um programa em que, para diferentes valores de X e de Y,
temos sempre a sua soma, a sua subtração e a sua multiplicação. Então, temos que construir o nosso programa no diagrama de blocos. Temos aqui os terminais. Estes terminais correspondem aos controlos e, como estamos a ver, tem aqui a saída do lado direito. E estes terminais correspondem a estes indicadores e, como estão a ver, têm as entradas do lado esquerdo. As entradas e saídas não é obrigatório que estejam do lado esquerdo e do lado direito. Nós podemos pô-las como entendermos, mas normalmente devemos privilegiar esta ideia, ou seja, as entradas do lado esquerdo e as saídas do lado direito. Cada icon, ou cada terminal, tem duas formas de se apresentar, ou em icon, ou desta forma mais pequena. Vamos então construir o nosso programa. Ora, para calcularmos a soma, botão direito do rato, e vamos aqui à aritmética, numérico, e temos add, somar. Vamos pôr aqui, e estamos a ver que a soma tem duas entradas, um x e um y. Nós por acaso até chamamos x a este e y a este, control. Vamos agora ligar aqui um fio, ali acima, e vamos ligar aqui abaixo. E agora daqui ligamos ali para termos o resultado. Depois, vamos fazer a diferença. Vamos buscar, botão direito do rato, aritmética, numérico, subtração. Vamos buscar aqui. Reparem que o cursor vai mudando conforme nós aproximamos de algumas zonas ou de alguns ícones, ou de alguns objetos. Ele muda porquê? Porque estão a ver aqui do lado direito a terceira palete, ao todo há 3 paletes. Aqui há a palete dos controlos, aqui há a palete das funções e depois temos uma terceira palete que é a palete das ferramentas. A palete das ferramentas convém estar sempre em Automatic Tool Selection. Assim não está e assim está. É altamente aconselhável que utilizem a seleção automática de ferramentas. Há aqui algumas funções nesta palete, podemos ver, por exemplo, esta função permite-nos escrever texto no painel frontal, assim como escrever texto no diagrama de blocos. Aqui no diagrama de blocos o texto servirá para identificar e para explicar as zonas do programa, e aqui no painel frontal servirá para comunicar com o utilizador. Vou novamente ali ao automático, e agora aponto para aqui e vou apagar. Aponto e apago. O cursor passou para uma setinha automaticamente, não fui eu que selecionei, não cliquei em nenhum botão do rato. Há aqui outras ferramentas, como por exemplo esta, que permite obter a cor de um objeto, ou seja, se temos aqui um objeto com uma determinada cor, se levarmos aqui esta ferramenta, ela identifica a cor, e depois nós podemos, através desta ferramenta, definir qual é a cor que nós queremos. Mas agora deixemos isso e vamos continuar a criar o nosso programa. Vamos então subtrair ao X, vamos subtrair o Y e vamos ligar aqui. E agora falta só a multiplicação. Vamos levar aqui, vamos buscar a multiplicação. A multiplicação está aqui na parte numérica, multiplicação.
e vamos ligar ali, e o Y ligamos ali, e aqui. Já podemos correr o nosso programa, e reparem numa coisa, reparem, uma coisa muito importante é que o programa está bem feito, ou pelo menos não tem erros, porque esta seta, que é a seta ou é o botão que corre o programa, tanto aqui deste lado como deste lado, esta seta está completa. Ou seja, eu vou criar aqui um erro de propósito, vou apagar este fio, os fios apagam-se selecionando e carregando em delete, e depois quando aparece esta imagem, este sinal aqui de fio quebrado, a gente limpa isto carregando em Ctrl B. Eu vou carregar em Ctrl B e limpei. Ora, se eu quisesse agora correr o programa eu não podia, porque temos aqui uma seta quebrada a dizer que há um erro no nosso programa. Se clicarmos aqui, temos a explicação do erro. Diz aqui que a subtração falta-lhe um fio. Portanto, vamos tirar o erro e já está. Portanto, e neste momento nós sabemos que podemos correr o programa. Eu vou então correr o programa. Ora, correr o programa é clicar neste botão. Só que este botão só corre o programa uma vez. Executa só uma vez. Ou seja, os dados, o que estiver aqui sai daqui, percorre os fiozinhos todos, chega aos terminais finais e acabou. Ora, isso não nos interessa. Interessa-nos que o programa corra até nós dizermos que não queremos que ele corra. Então vamos selecionar este segundo botão, que é correr continuamente. Então, neste momento o programa está a correr e nós podemos pôr aqui valores e ver os resultados. Portanto, 2 mais 1 é 3, 2 menos 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. 2 mais 3 é 5, 2 menos 3 é menos 1 e 2 vezes 3 é 6. E, portanto, está aqui um programa muito simples que mostra como é que se faz um programa em LabVIEW. Ora, depois de fazermos um programa, pode interessar-nos criar uma caixa de terminais e desenhar um icon. Ora, isto só nos interessa quando nós fizermos um VI que consideramos que no futuro poderá ser necessário usá-lo dentro de outro programa de LabVIEW. Ou seja, como se fosse, numa linguagem tradicional, uma subrotina. No caso do LabVIEW, chama-se isto um sub-VI. Ou seja, nós temos um programa que depois usamos dentro de outro programa, que o chamamos dentro de outro programa. É como se fosse criar uma função. Vejamos novamente o primeiro programa que vimos no início desta lição. Ora, o que é que faz este programa? O que este programa faz é, tem aqui um vetor com 7 elementos e depois nós podemos, com este controle, podemos selecionar se queremos pico ou RMS e neste indicador teremos o respectivo valor. Teremos o pico deste vetor ou o RMS deste vetor. Portanto, nós sabemos que o pico é o valor máximo e o RMS é a raiz quadrada da média dos quadrados. Aqui no diagrama de blocos nós temos o programa, então. Temos
este terminal que é o nosso vetor. Depois temos aqui uma função que nos dá o valor máximo ou o pico, que é o que sai daqui, max value, como se vê ali. E temos aqui outra função que nos dá o valor RMS, que sai ali. Portanto, o vetor sai daqui, vai a esta função e daqui sai o valor máximo, vai a esta função e daqui sai o valor RMS. Depois, estes dois valores vêm ter esta função, que é uma função que tem 3 entradas. Tem o valor x, tem o valor y e tem aqui um valor no centro que é um valor verdadeiro ou falso. E temos aqui um controlo que é este, que está aqui. Este controlo só tem 2 valores, verdadeiro ou falso, e portanto, se o valor que vier daqui for verdadeiro, é este valor que passa por aqui. Se o valor que vier daqui for falso, é este valor que passa por aqui. Como estamos ali a ver ali um T e aqui um F aqui em baixo. E depois ligamos esta função a este terminal que é este indicador. Se nós corrermos este programa, vamos ver o pico. O pico está a dizer que é o valor 9.1, que será este aqui. Se pusermos aqui, ou por exemplo, substituirmos o 5 por 10, o indicador apresenta agora esse resultado. E pronto, este programa é isto que faz. Calcula o pico ou o RMS de um vetor. Nós podemos melhorar este programa da seguinte forma. Se viemos aqui ao diagrama de blocos, podemos escolher esta estrutura que é um while loop. Para que é que isto serve? Esta estrutura while loop serve para que o programa corra até ao momento em que nós carregamos num botão para parar. Reparem que quando nós criamos esta estrutura while loop, ou seja, que é executa enquanto for verdade uma determinada condição, apareceu aqui um botão a dizer stop. Este botão a dizer stop vai ligar aqui que avalia a condição. Ora, a partir do momento em que nós criamos este ciclo ou esta estrutura de loop, a partir deste momento o programa, assim que arranca, e agora já podemos clicar no botão Run, ele entra aqui e depois irá executar tudo o que aqui está, irá executar várias vezes, irá repetir, irá executar permanentemente o que aqui está, até alguém clicar no stop. Enquanto não clicar, ele estará sempre a correr. Vejamos. Portanto, podemos fazer isto, ele está sempre a dar novos valores, porque está dentro do ciclo. Portanto, apesar de nós termos corrido o run, que só corre o programa uma vez, mas ele corre uma vez, mas depois fica dentro do loop. E dentro do loop ele vai sempre repetindo. Agora, reparem também que se carregarmos no Ctrl Alt Del e se formos ao Task Manager e formos à Performance, que o computador está a usar todos os recursos
dos processadores. Este computador tem 2 processadores e nós estamos a ver que estão praticamente a 100% os dois. Porquê que isto acontece? Isto acontece porque o ciclo, o while loop, diz a ele para ele repetir os cálculos. E ele repete o mais depressa possível. E, portanto, se o processador ou os processadores estiverem livres, ele usa todos os recursos do processador para fazer os cálculos que aqui estão. Ora, isto, como é óbvio, não é bom porque o computador fica completamente ocupado com o LabVIEW. Daí que o que se aconselha a fazer é inserir dentro do ciclo loop um time delay. E o time delay, quando eu introduzi aqui este icon, apareceu aqui esta janela para nós configurarmos esta função. Eu vou pôr aqui, por exemplo, 0,5 segundos. Ora, o que é que este time delay faz? O que este time delay faz é o seguinte, ele executa uma vez e depois espera meio segundo para calcular outra vez e não usa os recursos do computador. Vamos ver se o computador funciona bem, ou se o programa também está a funcionar bem. Ora, estamos a ver que está tudo a funcionar, a rapidez com que ele reage às nossas instruções é satisfatória. E se agora fizermos Ctrl Alt Del, vamos ver que os recursos utilizados são bastante menores. Ainda podemos melhorar tentando procurar aqui um tempo no time delay que faça ainda reduzir mais esta utilização do CPU do computador. Vamos então acabar com este programa. Não vamos gravá-lo, vamos deixar estar como estava. E vamos agora criar um novo programa e que será, vamos ler a placa de som e digamos o programa que vamos fazer irá calcular o pico e o RMS de qualquer um dos canais da placa de som. Então, como é que vamos fazer isto? Se formos aqui ao diagrama de blocos, botão direito do rato, temos aqui logo no input, temos a placa de som. Ora, reparem que este icon azul, ou digamos todas as funções que nos aparecem na palete de funções, todas as funções que forem azuis, tiverem esta cor azul, são funções que, quando nós as inserimos no diagrama de blocos, abrem uma janela para nós podermos configurar essa função. Estas funções devem ser usadas por programadores inexperientes. Quando os programadores começam a ser mais experientes, então já usam funções de outras paletas e que não são, portanto, configuráveis como estas azuis. Bom, vamos então pôr aqui adquirir a placa de som. Vou dar 2 cliques para ver se me satisfaz a configuração que aqui está. Portanto, a placa de som vou ler 2 canais da placa de som. Ok, fica assim. E agora queremos calcular o mínimo, queremos calcular o pico e o RMS do sinal que sai da placa de som.
Ora, temos aqui um bom exemplo para usar um sub-VI. Porquê? Porque nós, anteriormente, criámos um VI que calcula o pico e o RMS de um vetor. Ora, o que sai de cada um dos canais da placa de som são vetores. Então vamos, novamente, botão direito do rato, aqui na paleta de funções, vamos buscar aqui esta opção que é selecionar um VI. E vamos procurar no nosso computador e encontramos aqui o VI que tínhamos já criado. E vamos posicioná-lo aqui. E vamos ver quais são os terminais deste VI. Ele tem 3 terminais, tem aqui uma entrada que são os valores, tem aqui um outro terminal que é para dizermos se queremos calcular o pico ou RMS, e depois temos aqui a saída que será o pico ou RMS, dependendo daquilo que nós aqui selecionarmos. Então nós vamos ligar o sinal que sai daqui e vamos pôr ali na entrada. Automaticamente o LabVIEW colocou esta função que transforma os dados que vêm daqui para estes, assim, desta forma. Portanto, ele fez isto automaticamente. Agora, temos que criar um controlo que nos permite dizer se queremos o pico ou RMS da placa de som. Vamos fazer aqui, botão direito do rato, vamos buscar aqui um botão, por exemplo este, pomos aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos aqui às ferramentas, vamos buscar esta função e vamos escrever aqui em cima pico, e aqui vamos escrever RMS. Aqui neste label, vamos pôr outra vez no automático, aqui neste label vamos lhe dar o nome deste controlo, que vai ser pico ou RMS, e vamos selecionar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos com o botão direito do rato apontar para aqui, não, botão direito do rato também não, vamos clicar, estamos a fazer mal, aqui qualquer coisa, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar este controle com o botão direito do rato, não estou a conseguir selecionar, agora já está, botão direito do rato, e agora os items visíveis, vamos dizer que não queremos que o label seja visível, e portanto ele desaparece. Ora, aqui do lado direito temos este terminal e vamos pô-lo entrar ali. E agora queremos visualizar o pico ou o RMS num indicador. Esse indicador poderá ser, vamos agora, por exemplo, pôr assim, este indicador, que vamos escrever pico ou RMS, pico ou RMS, e também, agora quando se transforma em mão, vamos lá ver, aqui em mão, botão direito do rato, vamos aqui às propriedades, aqui abaixo as propriedades, temos que esperar um pouco, e vamos aqui à escala, e vamos dizer que o valor máximo é, por exemplo, 0,05. Vamos, até agora não há erros, vamos ver o que é que isto dá. Vamos por aqui a correr contínuo.
Vamos ver o que é que isto dá. Assim não estamos a ver nada. E vamos fazer uma outra coisa, que é, vamos visualizar aquilo que sai da placa de som. E para isso, selecionamos aqui este fio, botão direito do rato, e vamos criar um indicador gráfico. Um indicador gráfico, que aparece aqui o gráfico. Vamos ver se aparece aqui exatamente. Está aqui a aparecer o som que vem da placa de som. Os dois canais, um são as linhas a branco, o outro são as linhas a encarnado, que de vez em quando aparecem, nota-se ali uns pontinhos a encarnado, porque estão coincidentes. E agora, portanto, isto está a ter valores até 0,6. Devia estar aqui a aparecer qualquer coisa. É porque há de haver aqui um erro no nosso programa. Vamos ver. E vamos ver, vamos dar aqui 2 cliques. E vamos dizer que queremos que saia um array de número de escalares de um só canal. E o canal, ou nós dizemos aqui qual é o canal, ou então podemos dizer ao utilizador para escolher qual é o canal. Reparem que agora aqui já aparece um terminal a pedir o canal. Ora, vamos então aqui criar aqui um controlo onde o utilizador pode escolher o canal, e para isso vamos escolher um controle do tipo texto e deste tipo menu ring ou command box, que é a mesma coisa, e que vai ter, vamos novamente aqui com o botão direito do rato, edit items, e agora vamos dizer quais são os canais. Escrevemos aqui canal 1 e canal 2. O canal 1 terá o valor 0 e este 0 aqui irá identificar o primeiro canal e o 1 irá identificar o segundo canal. Porquê? Porque como nós vimos aqui, os canais, temos o 0 e temos o 1. Agora, aqui vamos escrever canal, para o utilizador saber que ali é onde ele escolhe o canal. E vamos ver onde é que está este icon. Damos 2 cliques. Está ali, do lado direito. E vamos ligar esta saída a esta entrada. Vamos ver se agora já está a acontecer alguma coisa. Então, vamos pôr aqui o pico. E canal 1, canal 2. Ainda vamos fazer um bocado mais de barulho. Claro, é evidente que não está a aparecer nada, porque nós não acabamos ainda o nosso programa, porque daqui, esta saída, temos que ligar aqui ao pico RMS. Agora reparem uma coisa, reparem que este terminal é um terminal de um controlo, porque está aqui, tem aqui um terminal do lado direito, ou seja, isto aqui eu criei mal, eu afinal criei um controle em vez de um indicador. Eu posso alterar, posso transformar um controle num indicador da seguinte forma: aponto para aqui, botão direito do rato, e depois Change to Indicator. E agora já é um indicador. Reparem aqui do lado, já está do lado esquerdo. Portanto, vou aqui buscar a saída e pôr aqui nesta entrada. Vamos ver então se ele agora está a funcionar. Vamos correr continuamente e já está a funcionar. Estamos a ver que ele já está a dar os valores. Vamos pôr o RMS.
Pronto, estamos a fazer barulho para ver se ele está a medir os valores e está. Portanto, o nosso programa já está a funcionar. Agora ainda temos de fazer aqui alguns ajustes. E um ajuste é, naturalmente, pôr o nosso programa dentro de um ciclo while. Então, botão direito ao rato, while loop, e cá está o botão stop, que é o que irá fazer parar o nosso programa. E vamos pôr um delay, de 1 segundo. E 1 segundo vamos deixar estar como está. E vamos então correr o programa. Ora, o programa já está a funcionar, agora carregamos no stop. E ele para. E portanto, já está a funcionar corretamente. Para terminar, falta ver como é que este sub-VI foi criado, como é que nós definimos estes terminais. Vamos então fechar o programa, não vamos gravar, e vamos ver aqui o VI que tínhamos criado e como é que se criam os terminais. Vejam, se nós chegarmos aqui, botão direito ao rato, vamos desligar o terminal. Vou desligar o terminal. Pronto, desliguei todos os terminais. Ora, como é que se criam os terminais? Apontamos para aqui e depois apontamos para aqui. Ou seja, eu quero que ali seja a entrada do vetor. Depois aponto, por exemplo, para aqui e quero que ali seja a entrada deste valor que aqui está. Vamos selecionar outra vez. Queremos que seja este valor aqui. Já ali está a verde. As cores também têm significados no LabVIEW. O verde representa valores booleanos, true, verdadeiro ou falso, true ou false, e a cor de laranja representa valores reais. Vamos agora, só falta um, e vamos pôr a saída, que é esta. Apontamos para aqui. E é assim que nós criamos a nossa caixa de terminais. Depois gravamos. Também falta dizer uma coisa, que reparem que este VI, como vai ser usado como sub-VI, não convém nada que ele esteja dentro de um ciclo while. Porque se ele estiver dentro de um ciclo while, não vai funcionar como sub-VI. Para terminar, falta falar no help do LabVIEW, para terminar esta primeira lição. Ora, o help do LabVIEW, o help mais importante do LabVIEW é este que aqui está, que é o help de contexto. Se nós clicarmos aqui, ativamos o help de contexto e aparece esta janela. Isto significa o seguinte, que quando o nosso cursor passar por cima de qualquer objeto, nós temos uma ajuda. Estou agora em cima daquele vetor e ali temos uma descrição deste vetor. Diz que é um array de valores numéricos de dupla precisão, portanto com 15 dígitos de precisão e 64 bits. Este controlo, que é um controlo booleano, tem o valor de verdadeiro ou falso. E por aí adiante. Quando nós queremos um help mais profundo ou mais completo, nós vamos ao Detailed Help, que nos dá, portanto, um help mais detalhado sobre aquele objeto ou sobre aquele controle. Fechando aquele programa e olhando para a janela da REC do LabVIEW, temos aqui um help e especialmente interessante é aqui os exemplos. Os exemplos, o LabVIEW traz muitos exemplos que nós podemos utilizar para transformar e criar programas nossos. Há aqui exemplos que estão classificados por categorias de assuntos.
E é tudo nesta primeira lição de LoveYou.